Boa tarde, Paula. Chegou primeiro, né? Beleza? Eu atrasei um pouquinho, porque eu fui beber água. E de 1 hora até 5h10 falando é difícil. Sim, não vamos perder tempo, porque nós só temos um horário. Qual é a sua dúvida? Boa tarde, professor. Boa. Eu queria que o senhor explicasse, pode ser de forma rápida, um pouquinho sobre a regra da cadeia. É que o senhor colocou aquele dia, tipo, como eu posso dizer, separada, tipo, para montar, né? Uhum. É porque a regra da cadeia é o seguinte: é uma função composta, certo? É uma função dentro de função. Ó, todas as nossas funções, a gente fala isso aqui, certo? O genérico. E a derivada fica assim, ou que pode ser vista assim. Dá para enxergar o tamanho, tá bom? Então, olha, perceba aqui, ó, quando você faz uma derivação, você está pegando um ponto daqui e tendendo a outro, certo? Então, você está vendo uma variação no domínio da função. Qual é a representação do domínio da função? X. Então, a função depende de x, então, f, o domínio dela é x. Então, dx significa eu estou fazendo essa aproximação, esse limite o mais próximo possível do eixo x. Então, é x dx, certo? Quando se tratar da regra da cadeia, é a mesma coisa. O que está aqui dentro, o que ela está derivando em relação tem que ser igual. Quando eu escrevo assim, ó, você vê que não está igual. Né? Porque, ó, F depende de G e G depende de X. E a derivação é em X. No fundo, é em X. Tá? Só que para facilitar, Leibniz criou isso aqui, que é uma mudança de coordenada. Ó, é como se fosse, tá? Percebam, é a função, não pega um nome só F, a função de x está em relação a x. Como a função é uma função de g, você só olha o que está aqui dentro. Tá? Então é g de x. Então, qual é uma função g de x? E a notação, a primeira notação de derivada é que é o que está aqui dentro, o que está aqui embaixo. A relação é a mesma coisa. Então, você faz, o que está aqui dentro? G de x. Então, tem que ter o D, que o D diz o que é diferencial, que é uma coisa bem pequenininha. Então, vou colocar em relação ao que está aqui dentro. Certo? Vezes a que está aqui dentro, o que está aqui fora, o dx. Percebe que se você for querer ver como um número, lembrando, isso aqui não é um número, isso é uma operação diferencial. Tá? Você está atuando numa função, não é número, como 2, 3, essas coisas. Tá? É como se você cortasse. Aí você tem df dx, que é o que você quer.
Então, toda vez que você tiver dúvida, você faz como se estivesse cortando, como se fosse um número multiplicado pelo inverso dele. Mas tenha na cabeça que isso não é um número. Ok? Isso é só para facilitar. df de g dg dx, isso é porque eu tenho que pegar o que está dizendo? Como a função f varia em relação à função g, ela faz uma variação. Só que aí depois a própria função g, ela varia. Então você faz uma soma, né? Porque no final, apesar da operação não ser o número, no final, quando você colocar um número específico, ela vai te dar um valor numérico. Afinal, a derivada é coeficiente de reta tangente a uma curva, a um ponto específico da curva. Certo? E coeficiente de reta sempre vai ser um número. Essa foi a interpretação, a primeira interpretação de Newton e de Leibniz. Tá? A gente está usando funções porque é outra coisa, mas lembre-se, número é número. Tá? Então, quando você faz uma soma, lembrando lá de números reais, isso aqui, se você for ver como um produto, vai ser essa funçãozinha, a variação dela está sendo somada várias vezes, né, iguais, mesma parcela, df dg vezes. Se você tivesse mais de duas funções, você pegaria essa aqui é a externa, essa aqui é a interna. Se tivesse outra, essa seria externa, essa primeira interna, a segunda interna. Então você deve pegar a função externa em relação à primeira interna, a primeira interna em relação à segunda externa e a segunda externa em relação ao parâmetro, o x, independente. Porque os livros de matemática não vão te dizer quando a função for composta, certo? Por exemplo, f de x. Vou dizer que ela é raiz de x. G de x. Vou dizer que ela é x mais 1. Então, uma raiz quadrada, uma função de raiz quadrada e uma reta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, se eu quiser fazer f de g, f de g de x, o que é isso? Eu vou pegar o meu g e substituir a minha f. Então, eu vou ter isso aqui. E vai ser isso aqui. Perceba, quando o autor do livro está te ensinando, ele está te mostrando a fazer composição. Certo? Então, ele está chamando, ó, f de g, é isso aí. Mas se ele não quiser te falar nada, ele simplesmente vai fazer isso aqui, ó. Minha função y é isso aqui. Percebe que quando eu boto o y aqui, não fica explícito que é uma função composta. Ela fica implícita. Para você saber se é composto ou não, aí você tem que saber quais são as funções elementares. E quais são as funções elementares? São as nossas tabelinhas. Para a gente aqui. Está faltando as funções hiperbólicas, mas isso daí eu não estou mexendo com isso. Que não é difícil, só porque função hiperbólica, no fundo, é exponencial. Então, se eu estou ensinando exponencial, eu estou ensinando hiperbólica. Muda só uma besteirinha lá nas relações que parecem algumas coisas trigonométricas, mas não é difícil. Entendeu? Então, para isso, você tem que saber isso aqui. Ó, se você fizer a composição agora da função g,
de f de x, você vai colocar f de x onde tiver x. Então vai ficar assim, raiz de x mais 1. Então perceba que ela não é igual. F de g de x é diferente de g de x, f de x, no geral. E quando você vai fazer a derivada, você só sabe derivada, né, das funções elementares. A raiz, um polinômio de grau x, uma função seno, uma função cosseno, uma função constante. E aí você está mudando isso aqui. Então, a externa, bora fazer a derivada disso aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, olhando para lá, você já sabe, já tem que saber que ela é composta, porque raiz quadrada só tem um x dentro. A função mais elementar dela é essa. Qualquer outra coisa é enfeite. Só que você está olhando para o que interessa. Aí você vai derivar. Então, você só sabe a derivada disso aqui. É só você... eu não sei assim. Então, escreve na forma de polinômio. 1 sobre raiz de 2, né? Pode ser também. Aqui pode ficar assim. X mais 1 sobre meio. Dá para ver lá? Certo? Meio. Aí o que é que eu vou fazer? Você vai derivar a função toda em relação à função interna dela. O que é interno? Está dentro do parênteses. Certo? Então, eu vou... Certo? E vai derivar o interno em relação a x. Qual é a derivada desse cara aqui? Ó, a derivada disso aqui é a mesma disso aqui. Certo? Porque isso aqui é igual a isso aqui. Isso aqui é igual a isso aqui. Certo? Na verdade é a mesma coisa, né? Então, como é a derivada disso aqui? Qual é a derivada de x elevado a n? Cai o índice, subtrai 1. Quanto é meio menos 1? Menos meio. Então, quanto é a derivada daqui? Meio. Quanto é que vale o meu x aqui? X mais 1 elevado a meio menos meio. Vezes quem? Derivada da soma de duas funções. É a derivada de cada uma. A derivada da função constante é zero. Então, não serve para nada. A derivada da função x em relação a x é a mesma coisa que o x está elevado a 1. Então, vai ficar 1. Então, aqui é 1. Então, você pode deixar assim. Pode deixar assim. Eu aconselho a deixar assim. Porque, sei lá, na hora da avaliação, você pode estar nervosa. Alguém que como está em casa, né? Fazendo celebration. E aí você se empolgou com a música e aí transcreveu errado. Aí você perde, sendo que acertou aqui. É lógico que eu vou considerar até aqui. Né? Então, primeira parte, segunda parte, terceira parte. Errou aqui,
2/3 está garantido. Entendeu? Melhor 2/3 do que nada. Certo? Deu para entender? Agora, para fazer a derivada da outra. Da composição de G de F de X. Vou botar bem aqui. G de F de X, eu vou colocar com uma outra letra lá. Z. Então vai ficar raiz de X mais 1. Bem, quando você faz a composição de G de F de X, você percebe que a função não muda. Tá vendo? O que acontece com ela? Essa função de preto aqui, assim, esse ramo de parábola, é a sua função de raiz quadrada. Certo? Quando você fez a composição, o que está dizendo aqui? Ó? A função que era f, certo? Ela foi o quê? Somada 1 na imagem. Então, se aqui estava 0, ela vai soltar para o número 1. E vai manter a mesma forma. Ou seja, ela não ficou composta. Ela ficou deslocada na vertical. Que pode acontecer, né? Como aconteceu aqui. Então, a regra de derivação dela é fácil. Derivada dela é quem? Derivada de cada um deles. A derivada da constante é 0. A derivada de raiz de x é o quê? 1/2 raiz de x. Estava aqui, ó. E pode ser escrita... Professor? Oi. Oi, é Janine. Oi. É que minha internet está travando, eu não consegui entender. O senhor pode explicar de novo, que eu perdi a explicação dessa última que o senhor explicou com gráfico. Ah, tá. Eu estou dizendo o seguinte. Quando eu fiz a composição entre G e F, né? Onde tinha F, eu vou botar aqui no lugar do X, eu vou obter essa função aqui. Essa função, ela não é composta, não é uma função dentro de uma função. Ela simplesmente, ele pegou, apesar de fazer a operação de composição, mas o resultado dela não foi uma composição, apesar de ser feita. Essa linha preta aqui é o gráfico da raiz de x. É um ramo de uma parábola. Tá? Uma função de segundo grau. É um ramo de uma parábola. Então, o que isso está dizendo? Eu tenho a função raiz de x, que é essa aqui. Você concorda que z é a imagem? Tudo que está do lado esquerdo da função é imagem? Então, o que está acontecendo? Eu estou somando uma unidade positiva nessa imagem. Então, se ela começava do 0, agora ela começa do 1, porque ela pulou para cima e permanece na mesma forma. Então, nesse caso específico, a composição das duas funções e o deslocamento vertical, apesar de serem processos diferentes, eles levam para o mesmo destino. Certo? É como se fosse um avião, tem voo direto e tem voo por conexão. O destino é o mesmo. Final. Entendi, obrigada. Nada. Outra dúvida. Entendeu, Heloísa? Agora? Sim, entendi. Então, mais. Mande aí função, mande função pra gente fazer. Tem lá na lista, lá no site, lá.
esperando. Porque tudo isso aqui... Professor, só mais uma dúvida. Sim. O gráfico, no caso, é da função, mas quando deriva, o gráfico não pode mais representar ela. É isso ou eu não... Não, isso aqui é outra função. Ah, sim, já é outra coisa, né? Não tem... Entendi. Beleza. Tanto é que, como é a lei, se eu chegasse e falasse isso aqui, ó, a função z é essa, e a função y é uma função, te dá essa função aqui, se você não fizer a derivação, se não procurar esse tipo de relação, você não vai dizer que ela é a derivada dessa. Ela foi gerada por essa. São comportamentos diferentes. É como você olhasse, por exemplo, se o pai de uma pessoa e o filho e o filho. Só que você não conhece os dois juntos, você conhece separado. E o moleque é a cara da mãe ou do avô, da mãe, sei lá, não parece o pai, mas é o pai. Ele veio da pessoa lá, o gerado. É a mesma coisa. Então, nem sempre vai estar explícito. Certo? No geral, os livros não vão fazer isso. Deixar explícito. Ele só coloca o explícito a partir do momento que ele está te ensinando a caminhar. Depois ele larga de mão, não faz mais exercício de composição de função, já mostra as funções já são compostas. Então, como é que você vai saber se uma função é composta ou não? É daquela tabela que eu sempre coloco. Se ela for diferente dali, já é. Ó. Função polinomial. Aqui. Essa é a mais fácil de todas. Se ele fez assim, ela já não é elementar. Por quê? Isso aqui pode ser visto de duas formas. Eu não tenho como te dizer qual é das duas. Tá? Mas tem duas possibilidades. Vou botar Z para não parecer que é a mesma função. Então, como é que ele calcula Z? A primeira possibilidade, ele vai pegar a função y e soma com a função y, vai dar 2y. E vai dar 2x². Certo? Ele fez por soma. Explícita. Agora ele fez por soma implícita, da mesma coisa. Ele multiplicou uma constante vezes a função que ele tinha. Ficou mesmo. Não faz diferença. E assim, existem infinitas possibilidades de acontecer. Z poderia ser isso aqui, ó. Raiz quadrada de 2, de 4. Tem infinitas formas de chegar nesse caminho, para a mesma função. Então, você só vai saber a diferença se ela é elementar ou não, se ela estiver na sua forma mais simples. Se ela não estiver na sua forma simples, ela não é elementar. Ó, historicamente já consideramos várias coisas elementares e o futuro mostrou que ela não era elementar. Tá? Mas nesse caso aí da tabela, aquela tabela que eu dei, ela sempre, em qualquer lugar do universo, ela vai ser elementar. Para aqueles tipos de funções específicas. Tá? Porque o que vai te dizer se uma coisa é ou não é a natureza. É o experimento.
se você não chegar no resultado que a natureza te dá, você não vai conseguir fazer. Não importa ser inteligente, entende? Fazer a teoria mais louca do mundo aí, ser o cara mais inteligente, mas se ela não fizer para descrever a natureza, não importa. Matemática é útil. Não é só exercício mental. Certo? Dúvidas? Então, sem dúvidas. Então, tá ótimo. Bem, então, sem dúvidas. Hã? No caso, se a gente for tipo fazer a resposta da atividade ou na prova, pode fazer de qualquer uma dessas formas aí que o senhor ensinou que vai estar certo. Ou não? Está falando disso aqui? Sim. Não, eu não vou pedir para você mostrar essas coisas. Eu não vou pedir para você ver gráfico. Eu não vou pedir gráfico na avaliação, não. Assim, vai ter gráfico, vai ter gráfico, mas só que o gráfico vai ser de funções fáceis para calcular a área sobre a curva, quando a gente for fazer a aplicação de integral. Eu acho que amanhã a gente já vai começar amanhã a fazer isso aí. Eu já falei de primitiva, já falei do teorema lá, né? Que é Fzão mais constante. Eu falei, então a gente vai entrar agora, a gente vai entrar em integral. Certo? E aí eu vou até conversar com o pessoal, porque sim, eu não cheguei a falar, mas que assim, nem todo mundo vai assistir talvez as aulas de monitoria. Então, eu vou falar assim, olha, se não tiver dúvidas, eu vou tocar o assunto. Para a gente ter mais tempo para fazer exercícios, as coisas vão aparecendo. A gente fechando. Eu não vou fazer hoje, porque já está tarde e eu não conversei com o povo. E esse tempo que eu tenho aqui, mais ou menos, não vai dar para falar tudo que eu quero. Porque é importante todo blá 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 de introdução da notação de integral, você entendendo o que está acontecendo. E aí isso requer um tempo. Aí, para eu fazer o desenho de novo amanhã, aí não compensa. Porque só vai borrar o quadro. Entendeu? Bem, se vocês não tiverem dúvidas, se vocês me permitem, eu vou fechar a gravação, vou fechar a sala e vou esperar carregar para eu colocar no site, para eu ir para casa. Porque tá um fuzuê com esse negócio de política aqui, né? Fedor de foguete está insuportável. Então, boa tarde.